Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor e escritor Bruno Cérvolo e a professora Mariana pediu para que eu falasse sobre uma obra específica que é O Peso Insustentável da Pluma. Mas antes de começar, eu quero muito, mas muito agradecer a essa oportunidade, particularmente à professora Mariana, que é uma mulher incrível, muito sensível e com muita gentileza sempre me convida a fazer algum comentário, a participar, me traz até um certo incentivo a continuar escrevendo, a continuar produzindo literatura, né? Eu me sinto muito honrado, muito feliz, me lisonjeado, na verdade, quando eu sei que há algum trabalho, por menor que ele possa parecer, porque eles nunca são pequenos, eles sempre são enormes, em que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse meu outro trabalho, que é o trabalho literário. Então, Mariana, muito obrigado, viu? Eu espero de verdade que vocês, acadêmicos, aproveitem bastante essa professora fabulosa, que eu amo demais, e que apesar de conhecê-la há pouco tempo, já admiro muito seu trabalho. A professora Mariana então pediu para que eu falasse algumas coisas. A primeira delas é uma apresentação, né, sobre mim. Bom, eu sou professor de língua portuguesa, literatura e redação, atualmente professor do Instituto Federal do Amapá. Eu tenho mestrado e doutorado na Universidade Federal do Pará. E eu já publiquei 6 livros atualmente. O meu sétimo livro, que eu vou falar daqui a pouco, ele já está prontinho. Digamos que daqui a algumas semanas ele já vai estar disponível para comercialização e até mesmo para pesquisas como essa que a professora Mariana vem fazendo. De um tempo para cá, eu tive a grata surpresa de ver as minhas obras, os meus contos ou os meus livros serem objeto de muitas discussões nas universidades, tanto no próprio instituto, no lugar em que eu trabalho, quanto na Universidade do Estado, na UEAP, e particularmente na Unifap, em que tem trabalhos como esse da professora Mariana, mas também da professora Nathalie e outros que estão interessados. Na UEAP, o professor Osmando Brasileiro, a professora Márcia também me convidou para participar de uma série de trabalhos, de apresentações de trabalhos, todas voltadas para o peso insustentável da pluma. E eu finalmente consegui enxergar agora, depois de um bom tempo, depois de um trabalho, depois de me fazer reconhecer, me apresentar de alguma maneira nesse universo literário, eu consegui ver as minhas obras, né, fazerem parte da ciência, dentro da academia. Isso me deixa muito feliz. Eu publiquei, como já falei, 6 livros, né, até o momento. O primeiro deles o Soturno, Contos e Peças de Teatro. Depois foi seguido de Desgraças e Indelicadezas, Sobras de Pequenas Criaturas. E, conjuntamente, quase no mesmo ano, Assassinatos, Mistérios e Coisas Sórdidas e O Concílio dos Deuses. Depois eu escrevi uma novela, né, que eu caracterizo como novela, que é Norte Não É com M, e agora o último livro, que é O Peso Insustentável da Pluma. Tá? É, a outra pergunta que ela colocou foi aqui, para que eu comentasse, era a contextualização dessa obra. O Peso Insustentável da Pluma, está aqui o livro, tá? Ele foi, ele foi construído, ele foi montado a partir de um conjunto de histórias que eu tinha. Vale dizer uma coisa importante. Eu me considero um escritor extremamente profícuo, porque eu escrevo muito, demasiadamente, tá? Eu praticamente escrevo todos os dias. E eu posso dizer com muita segurança que eu tenho material para publicar muitos livros. Eu só não publico tanto porque eu aprendi que é preciso que os leitores recebam a obra, absorvam, e aí eu vou esperando o resultado daquilo, né, a recepção dessa obra, para depois lançar um outro projeto. Mas eu devo dizer para vocês que eu fico sempre numa agonia muito grande, porque assim que eu termino o livro, já tenho interesse em publicar outro, né? Só que, e tanto é que eu estou publicando mais ou menos um livro por ano. Eu comecei a escrever por volta de 2020, principalmente durante a pandemia. Todos nós sofremos com a pandemia, eu não fui diferente, claro. Na época eu estava fazendo doutorado na UFPA e eu senti que eu estava muito mais maduro, um pouco mais confiante, até um pouco mais corajoso para começar a me mostrar enquanto escritor. Eu comecei a publicar
os contos em antologias de narrativas, de contos de uma editora lá do Rio Grande do Sul. Eu percebi que a recepção era muito boa. E eu publiquei muitos contos, né? Foi que eu percebi que chegara o momento, né, de fazer um livro solo, um livro só meu, com narrativas apenas minhas, né? E foi que eu comecei a publicar. Particularmente sobre o contexto dessa obra, O Peso Insustentável da Pluma, o título, acho que a gente pode começar pelo título, né? Porque peso insustentável da pluma são palavras que elas são antagônicas, né? Como pode haver peso insustentável em uma pluma, que é algo extremamente leve? Tá? Inclusive a própria capa, a construção da capa, eu pedi para que o ilustrador fizesse uma balança. Isso a partir de uma mitologia egípcia, em que fala que homens e mulheres, durante a sua passagem, né, eles vão ter o coração pesado. E a depender do que eles fizeram em vida, digamos, o coração é muito mais pesado do que a pena. Se for uma pessoa muito boa, coração, a pena é mais pesada. Se for uma pessoa muito ruim, e assim por diante. Pensando sobre isso, eu tentei construir, e agora já vou falar um pouco sobre o recorte, né, das minhas escolhas para esse livro. Eu pensei que eu tinha muitas histórias que estavam dentro dessa balança, entre um ir e vir, entre um mais pesado e um mais leve. E quando me refiro a mais pesado e mais leve, eu estou me referindo tanto à linguagem que é utilizada, quanto pela temática, né, que orbita essas histórias, né? E a prova disso é que eu estava diante de uma balança, é que há, por exemplo, nesse livro, histórias que são um pouco mais leves, como Assembleia das Coisas, e outras que têm esse caráter muito mais sombrio, que fala sobre assuntos muito mais espinhosos, por assim dizer, como, por exemplo, Abduzido, que é um texto carregado, pesado, né, difícil, de uma temática sobre abuso e etc. Então todas as histórias elas estão dentro desse caminho, né? Outras têm um caráter muito mais psicológico. Aliás, esse livro ele carrega muito essa questão da psicologia. Não só exatamente sobre doenças mentais, mas sobre uma certa investigação sobre a psique, né, do ser humano. Então o livro ele foi construído a partir disso. Eu tentei de alguma maneira trazer histórias que estivessem dentro dessa balança, né, entre um subir e um descer, um ir e um vir, em relação às temáticas. Eu particularmente gosto muito desse livro porque eu sinto que ele é uma fase muito mais madura minha. Eu aprendi muito com os meus mestres a partir dos outros livros, né? E eu não tenho qualquer vergonha de dizer que os meus outros livros, meus primeiros trabalhos, eles são com falhas, eles são cheios de buraco, eles têm os seus defeitos, mas eu me sinto muito mais orgulhoso de dizer que agora eu estou caminhando para um processo de maturação muito grande. Aliás, como qualquer outra atividade do ser humano, da vida, quanto mais você exerce, melhor você acaba se especializando. E eu posso dizer o mesmo em relação à minha escrita, à literatura. Assim como eu posso também dizer que o próximo livro, que daqui a pouco eu vou falar, é ainda mais maduro do que esse anterior, que é O Peso Insustentável da Pluma. E eles sempre me falaram, Bruno, por exemplo, você não precisa entregar tudo, né, nos seus contos, não precisa ter essa agonia de ter um final. Por isso que muitos leitores, ao se deparar com O Peso Insustentável da Pluma, tem esse ponto de interrogação em algumas histórias. Afinal, o que foi que aconteceu? O que aconteceu com o personagem? Por que a ideia que se tem é que é um final aberto, né? E eu gosto muito da ideia de um final aberto, mas eu gosto muito mais de pensar que eles não estão abertos, o final é aquele, e que o processo de leitura, por isso a leitura é tão fantástica, né? A gente não tem uma única leitura, são milhares de leituras, né, que se pode estabelecer sobre uma história como essa, sobre uma narrativa. Eu fico muito animado quando eu apresento um desses contos e os meus alunos, por exemplo, falam, professor, eu entendi tal coisa, eu percebi tal coisa. Então, eu acho que essa possibilidade de enxergar, desse leque de possibilidade que a literatura te proporciona nessas histórias, é o que vai dar enriquecimento
enriquecimento à narrativa. Então, se vocês de alguma maneira se sentem frustrados, né, em relação a uma ou outra história que aparentemente não tem um final, eu acho que a beleza da literatura repousa justamente nisso, nessa chance, nessa possibilidade que o leitor tem de se aventurar por outras ideias, por outras contextualizações, e dando enriquecimento à obra. Eu fico muito feliz. Falando um pouco mais sobre o meu trabalho, puxando um pouco mais da questão da minha obra de uma maneira geral, atualmente a academia está me dando essa possibilidade, porque nós temos trabalhos que foram voltados ao meu trabalho, que estão sendo desenvolvidos agora sobre o meu trabalho, como por exemplo no mestrado a professora Tatiana Giacomi e a professora Bruna Alves. Ambas estão trabalhando com a minha obra em suas dissertações de mestrado. Isso me deixa muito empolgado. E também teve o Leandro, que recentemente se formou no curso de letras aí na Unifap e que desenvolveu sobre um conto meu chamado Nem Toda Gordura é Tão Saborosa. Falando sobre a questão da Amazônia. Se vocês me perguntarem se eu me considero um escritor amazônida, sim, eu me considero um escritor da Amazônia, um escritor amapaense, um escritor nortista. E não só porque eu estou aqui nessa região, mas porque uma obra ou outra, um conto ou outro, vocês vão ver a presença desses elementos. Agora, eu também posso dizer que as minhas obras, elas são universais. Eu não preciso pertencer a essa região para compreendê-la, porque acima de tudo o que eu busco é fazer não sei se uma descrição, mas trazer coisas ou questões que dizem respeito à humanidade e não exatamente apenas à geografia, não exatamente ao local em que eu vivo. Se vocês pegarem as minhas histórias, se a professora Mariana deu a oportunidade para que vocês se aventurassem sobre ela, vocês vão perceber que as temáticas elas são muito variadas. Eu não preciso dessa substância local, dessa cor local, dessa característica, né, do verde e da mitologia para me tornar um amazônida. Até porque o meu objeto de construção, a construção das minhas narrativas, o meu fazer literário, o labor, ele parte de coisas que eu vivo, de coisas que eu vejo, de coisas que eu presencio, de coisas que eu ouço. Eu sou um homem, um escritor muito sensível, que capta essa informação e tenta transformar em objeto literário, por assim dizer. Como eu falei para vocês no começo, eu tenho tantas histórias que estão em processo que eu poderia escrever muitos livros. Isso porque eu tento pegar o máximo de informação das coisas que me apetecem, que me tocam. E evidentemente essas coisas pertencem à minha região. Então em todos os meus livros, que com exceção de Norte Não É Coeme, que é uma novela, são de contos e peças de teatro, vocês vão sempre encontrar um elemento que coloca dentro dessa caixa, dentro dessa gaveta de caracterização da Amazônia da maneira usual, né, de como as pessoas costumam enxergar. É uma discussão bastante cisânia, porque a maioria das pessoas pensam que para você ser amazônida, você precisa trazer esses elementos, trazer a mitologia. Não, não é necessário. Eu acho que a começar pelo fato de eu estar nessa região, de eu transformá-la de alguma maneira, da minha presença transformar essa região, eu já me torno um escritor amazônida. E eu acho que a minha arte consegue isso, consegue pensar na Amazônia de uma outra maneira. Em outras palavras, até mesmo nos contos em que eu trago elementos de caráter regional, como a gente costuma ver, eu vou trazer isso de uma maneira universal também, né? Ou seja, eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica aos escritores que têm por hábito, por objeto apenas citar coisas que pertencem ao Amapá, por exemplo, sobre as nossas características geográficas, visuais, né, estéticas da nossa região. Mas eu exploro uma outra maneira, isso porque é a minha forma de escrever, é a minha peculiaridade, o meu DNA enquanto escritor. Eu acho que se daqui a algum tempo, não sei se agora já é possível, acredito que não, sou um escritor muito recente, mas eu penso que com o tempo as pessoas vão ler a minha obra e vão perceber, olha, isso é uma obra do Bruno, né? E não necessariamente vão dizer essa é uma obra de um escritor amapaense, tá? E insisto, não é uma crítica, é apenas uma maneira
simples de dizer como eu costumo produzir, como eu costumo escrever. E isso não desmerece qualquer tipo de trabalho, muito pelo contrário. Eu acho que nós precisamos muito, cada vez mais, falar sobre o nosso local, a nossa região. Até porque a gente já sofre muito tipo de preconceito, né? Sobre a região que nós amamos tanto. A prova disso, que eu também pertenço a essa região e que eu gosto de falar sobre ela, é que eu escrevi um livro chamado O Norte Não É com M, que esse livro especificamente tem por característica trazer muitos elementos que pertencem à região amazônica, né? Com toda a nossa riqueza, com toda a nossa beleza. Eu, inclusive, falo, eu acho que, não sei se é no prefácio, nos agradecimentos, não sei, que eu escrevi esse livro pensando na minha região. É o meu presente para a minha região. O que me torna, novamente, um escritor amapaense e amazônida, nortista. Isso me dá muito orgulho. Mas, insisto, ele é um texto, ele é um livro que pode ser lido na Alemanha, no Japão, e ele vai ser compreendido. Porque aqui eu trato questões humanas, né, acima de tudo. Ela também pediu para que eu falasse um pouco sobre os avanços da narrativa na Amazônia. É interessante colocar esse ponto porque eu não escrevo, eu até escrevo, mas eu não publiquei nenhum livro de poema, né? Eu tenho por hábito, eu sou um contador de histórias, então eu gosto de escrever narrativas, particularmente contos e peças de teatro. Mas eu também já tenho um projeto para escrever um romance, né? Que é uma obra um pouco mais longa e que está me dando uma certa satisfação em escrever, mas que eu estou segurando, não sei porquê, não sei explicar. Por algum motivo eu estou guardando talvez o momento exato para publicá-lo. Mas eu consigo ver um avanço enorme, principalmente em programas como o da Universidade Federal do Amapá, da Unifap, em que tem por objetivo principal trazer à baila todas essas discussões sobre a literatura produzida na nossa região e na região fronteiriça. E aí nos dá a possibilidade de enxergar a literatura da Amazônia com outros olhos, um olhar muito mais científico, muito mais profundo, com discussões muito mais ricas. Eu acho que trabalhos como esse que a professora Mariana agora está trazendo, deve ser uma disciplina de literatura da Amazônia, né? Para vocês, é uma das chances que a gente tem, principalmente para mim, que sou um autor recente, ser descoberto, tá? Ser apreciado. Eu fico muito, muito feliz, muito honrado quando tenho essa oportunidade, uma oportunidade como essa, de falar um pouco sobre a minha literatura. E eu fico pensando quanto outros e outros escritores não tiveram a oportunidade que eu tenho e ainda assim são escritores fantásticos. A minha produção ela é muito pequena em relação aos grandes livros das grandes editoras. Não é porque isso não significa dizer que a minha obra é menor ou maior ou é menos interessante. Isso não tem nada a ver. É porque realmente eu nunca tive a oportunidade que esses grandes escritores tiveram. Mas eu sei que a minha obra tem qualidade, assim como tem os seus defeitos, evidentemente. Mas eu fico muito feliz de saber que eu estou contribuindo para uma literatura amapaense e quando eu consigo enxergar que instituições como a Universidade Federal, a Universidade do Estado e o próprio Instituto Federal começaram a se aventurar, a se interessar pela literatura da Amazônia e principalmente para a literatura do Amapá, né? E eu gosto muito de pensar sobre narrativas, como ela própria pediu para eu falar, porque durante muito tempo a gente sempre deu muito privilégio, com muitas aspas, né? Tá? Não quero dizer que são mais privilegiados que a gente, mas quando se pensa em arte do Amapá, por exemplo, logo se imagina a música amapaense, né? E até mesmo a própria poesia. Só que nós temos grandes escritores aqui do Amapá, tá? Grandes contadores de histórias, e eu não estou me referindo apenas à literatura oral, que já é uma riqueza absurda, mas também a esses homens e mulheres que se aventuraram, que tiveram a coragem de publicar de maneira editorial, né? De apresentar obras físicas, por assim dizer. E eu sinto que nós estamos avançando, mas que ainda há muita coisa para ser desenvolvida, muita coisa para ser discutida. Mas o caminho é muito promissor, a gente está andando com passos até interessantes, um passo largo. Ainda estamos atrás do que é produzido,
digamos assim, experimentado e até mesmo valorizado perto de outros estados como o Amazonas e o próprio Pará, em que há muitos anos, há algumas décadas, se dedica especificamente à literatura ali daquela região. O Amapá começou a fazer isso agora. E eu acho que nós estamos indo por um caminho muito bom, quando principalmente valoriza escritores como eu ou outros que são mais recentes, mas que são muito interessantes, muito envolventes. E eu acho que a gente está para o caminho certo. Sobre o conto Inferno Verde, e também trazendo um pouco do que eu disse antes a respeito da literatura da Amazônia, etc. É um texto que eu li algumas vezes, mas eu sempre evito ler com muita frequência, porque vocês pensam que não, mas até mesmo o seu criador sente alguma angústia. Aliás, nós é que sentimos mais angústia. Eu senti angústia ao presencial que aconteceu, senti angústia ao escrever e sinto angústia quando eu leio também. Inferno Verde fala sobre a história de aqueles dois garotinhos, né, que se perderam, dois rapazes, dois jovens que se perderam na floresta lá em Calçoene. E eu trago tanto a beleza da floresta quanto os perigos, né? Mostra mais uma vez que eu estou numa balança, né? É o peso insustentável. E eu tento falar isso de uma maneira extremamente sensível, porque é um assunto que toca a todos nós, né? Por conta da situação complicada, difícil em que esses meninos estiveram envolvidos. Eu busco sempre uma linguagem um pouco mais poética, mas ao mesmo tempo eu vou trazer todos esses elementos que nós discutíamos antes a respeito da Amazônia, trazendo toda a nossa riqueza mitológica, a nossa cosmovisão sobre tudo o que nos rodeia enquanto ser da Amazônia, enquanto pertencer a essa região. É um texto muito bonito, muito sensível, que eu amo e que a professora Mariana provavelmente vai explorar de uma maneira muito mais inteligente e interessante. Para finalizar, ela pediu para que eu falasse sobre os meus projetos futuros. O meu próximo livro, ele já está pronto, tá? Ele já está no processo de impressão. Daqui a umas 2 semanas ou até menos, a editora já deve mandar para minha casa e eu vou começar a fazer a comercialização desse livro, tá? Também estamos organizando uma espécie de evento, né, para o lançamento desse livro, que talvez a gente faça na própria Universidade Federal. E está todo mundo convidado, mas eu também pretendo levar esse livro para outros espaços, como por exemplo os clubes de leituras, né, que nós temos aqui no Amapá, como o Café Literário, etc. E também do próprio Instituto Federal, que é o lugar onde eu trabalho. Eu espero muito ter uma boa recepção. O título desse livro é Confraria de Vênus. Isso porque todas as histórias, né, têm como protagonista mulheres. As mulheres sempre fizeram parte muito forte da minha vida. E a mulher, para mim, ela é um mistério delicioso. Eu fico tentando desvendá-las, né? Claro que eu nunca vou conseguir completamente, mas a mulher sempre me atraiu de uma maneira ou de outra. E escrever sobre mulher é algo que me toca, algo que me emociona, que me anima muito. Então esse livro é todo dedicado às mulheres. E tem histórias muito interessantes. Eu tento trazer todo tipo de mulher, enfim, com histórias envolventes. Eu espero de verdade que vocês gostem. Logo a gente vai falar um pouco sobre ele. E eu espero que ele também possa dar frutos, como deu o Peso Sustentável da Pluma, Norte Não É com M, Soturnos, Assassinatos, Mistérios e Coisas Sórdidas, que a academia também enxergue com bons olhos esse meu novo trabalho, que eu seja convidado, que tenha novas pesquisas, novos trabalhos voltados a esse novo projeto. Eu também já estou preparando o meu 8º livro, e dessa vez eu vou voltar para um sentimento talvez que todo mundo goste muito de falar, mas é claro que eu vou trazer ao meu modo, ao modo muito particular do Bruno Cérvulo de contar histórias. Eu vou falar sobre sexo e sobre amor, né? Vai ser um livro sem nenhum trocadilho, mas muito delicioso. Eu estou curtindo muito escrever esse 8º livro, que eu vou esperar um pouco mais para absorver a Confraria de Vênus, para poder conversar um pouco mais sobre ele. O Confraria de Vênus está lindo, uma capa maravilhosa feito pelo Willamis, que é um jovem artista daqui do Amapá,
que também muito sensível, que trouxe delicadeza à capa e às ilustrações internas. Espero muito que vocês gostem. Então eu quero muito agradecer, para finalizar agora, para não ficar muito longo, a professora Mariana por mais essa oportunidade. Eu quero dizer a todos vocês acadêmicos que vocês podem entrar em contato comigo, vocês podem falar comigo, me procurar pelas redes sociais, pelo WhatsApp, não tem problema. Sempre quando se trata de literatura, eu estou sempre disponível, estou sempre aberto a quaisquer tipo de trabalho. Até mesmo para fazer críticas ruins da minha obra, não tem problema. Eu acabo engrandecendo. Então me convidem mais vezes, pesquisem, falem sobre isso, que isso me deixa muito empolgado. Era o meu sonho. Meu sonho era que o meu livro, a minha obra, chegasse à academia. E agora eu consegui. Eu estou muito feliz com isso. Obrigado, Mariana. E sempre me convida. Eu te adoro, te amo de paixão. Tá bom? Beijo a todos. Bons estudos.